Oiê, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, faz um tempinho que eu não venho aqui gravar um vídeo pra vocês, né? Ultimamente eu tenho feito mais live, que é o que tem me dado mais tempo. Mas hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo bem legal pra vocês. Vim falar das últimas matérias que eu tive. São as matérias, assim, que eu amo, que inclusive é na área que eu realmente trabalho, né? Que é na parte de identidade visual, logotipo e essas coisas, tá? Bom, eu vim falar de 3 matérias que a gente teve. 2 são matérias do curso e a outra é projeto, tá? Foi um projeto. Então, assim, eu vou falar pra vocês da matéria de identidade visual. Vou falar sobre o projeto de identidade visual corporativa e vou falar também sobre tipografia, tá? Bom, gente, vou começar a falar sobre a matéria de identidade visual. Identidade visual nada mais é que a identidade visual de uma empresa, né? Nada mais é que a marca dela, é a comunicação da marca com os clientes. Dando um breve resumo, tá? Então, assim, é a identidade visual da tua empresa que vai se comunicar com os teus clientes. É ela quem vai dizer para os teus clientes sobre o que se trata, quais serviços ou produtos ela oferece. Então, é muito importante que a identidade visual ela seja bem representada, ela seja bem feita, bem elaborada, para que a partir do momento que os clientes olhem para ela, ela converse com os clientes e os clientes sintam que ali é o lugar onde eles querem ficar, ali é onde eles querem falar, enfim, comprar o produto ou o serviço, né? Então, a identidade visual de uma empresa, ela é muito importante. E lembrando que a identidade visual, ela não serve só para empresa física. Ela serve para empresa física, para empresa online, para uma pessoa que trabalha por conta, ela pode ter uma identidade visual também. Eu sou uma pessoa que eu não tenho uma empresa física, mas eu sou a minha própria empresa. Eu trabalho com um determinado produto, um determinado serviço e eu tenho uma identidade visual, que é a identidade visual da minha empresa. No meu caso, é o meu nome, porque sou eu, né? Eu não tenho um espaço, eu não tenho um ambiente e eu atendo pelo WhatsApp, Instagram, Facebook. Então, assim, eu sou a minha empresa, eu trabalho de casa, home office, então eu sou a minha empresa e eu tenho a minha identidade visual. Então, assim, a partir do momento que a pessoa entra em contato comigo, ou ela vem por indicação, ou ela procura alguma coisa que eu faço e ela se interessa, tá? Então, assim, eu tenho minha identidade visual. A identidade visual, ela é basicamente isso, tá? Ela é resumindo, ela é a comunicação da empresa com o cliente. A gente não teve prova discursiva, tivemos as 2 atividades avaliativas, que são as APOLs, né? Que são atividades com consulta, são questões, são 10 questões, né? De cada uma, é a 1 e a 2 que a gente faz. Então, a gente teve isso e teve a prova objetiva, que é como se fosse a APOL, só que ela não tem consulta, é uma prova mesmo. E a diferença é que a gente não teve a prova discursiva. Por ser uma matéria prática, a gente teve o trabalho prático, que no caso foi desenvolver um projeto de identidade visual, criar do zero ou fazer para alguém que você conhece, né? Enfim, eu criei para uma empresa que já existe, que também é minha, que já teve algumas mudanças, mas valeu, tirei uma nota boa, mas já mudei de ideia, já não vai mais ser aquela, mas tudo bem, valeu a experiência, gostei e foi bom porque foi pro meu trabalho, né? Então, a gente tinha o layout que a gente tinha que seguir, o que eles pediam, né? A gente tinha que criar, desenvolver esse nome, essa identidade visual, tanto com nome, ou nome e elemento, ou apenas o elemento, né? Que seria a simbologia, né? E a gente tinha que, nesse layout, a gente teve que colocar, especificar, né? O que cada elemento, cada nome, a fonte, tudo significa. A gente teve que descrever a fonte, a família, né, da fonte, que na fonte ela tem várias variações, né. Tivemos que fazer a aplicação desse logotipo, né, que tinha na identidade visual, desse logotipo em determinadas superfícies, né. Tivemos que fazer em aplicações em fundos claros e fundos escuros, criar a malha, né, a malha...
esqueci a palavra agora, mas a gente teve que criar a malha em cima desse logotipo, determinar também o espaço, né, que ele tem um espaço determinado que você pode usar. Por exemplo, você vai fazer uma folha dessa daqui. Se o logotipo não pode ultrapassar dessa folha, né? Então a gente teve que determinar o espaço que ele poderia ser usado. Tivemos também que determinar o tamanho mínimo dele, que ele pode ser reduzido. Por se tratar de um vetor, o logotipo vetorizado, né, que é o mais ideal a se fazer, ele você pode ampliar e diminuir. No ampliar, você tem assim uma infinidade de tamanho para você usar, tá? Desde isso aqui até um outdoor, por ele ser um objeto, um vetor, tá? E no caso de reduzir, dá também, não distorce, não atrapalha. Porém, você tem que analisar a questão do que tem ali dentro daquela imagem, né? Daquele logotipo. Se é só texto, se é texto e símbolo ou se é só símbolo. Caso seja um texto, que geralmente tem um nome, né? Dependendo do tamanho que você reduz, você não consegue ler, ele fica ilegível. Então você tem que colocar ali um tamanho mínimo que ele pode ser reduzido, tá? Basicamente nesse projeto, além de criar o logotipo, né, a identidade visual, a gente teve que criar como se fosse um manual da marca. Que nesse manual a gente explica, né, aplicações de cores escuras, cores claras, né, a malha, efeito monocromático, né, preto e branco, tamanho que você pode reduzir, porque se você colocar em algo que seja muito pequeno, dependendo do que tiver escrito, a pessoa não vai conseguir ler. Então ele tem que ter um tamanho mínimo, tá? Ele tem que ter um tamanho mínimo para ficar legível, mesmo que seja em um tamanho pequeno. Eu posso personalizar uma caneta? Eu posso, mas dependendo da superfície, dependendo do tamanho, ele vai ficar ilegível. Então você tem que determinar isso, sim, é muito importante. Próxima matéria, tipografia. Bom, tipografia, todo mundo já sabe, mas para quem não sabe, nada mais é que a escrita, a forma da escrita, né? O formato da escrita. A tipografia, nessa matéria de tipografia, ela foi um pouco teórica, porém o trabalho ela foi prático. Não teve também prova discursiva, mas teve trabalho prático, tá? Mas teórico por quê? Porque ele explicou lá desde o começo como foram feitas as primeiras escritas, como foram desenvolvidas as primeiras tipografias, os primeiros caracteres, como foi produzido esse produto para você poder escrever, para você poder carimbar. Foi muito focado em carimbo, tá? Foi muito focado no carimbo. Não é carimbo, é outra palavra que fala, mas eu tô falando assim meio que no português, assim, pra todo mundo entender, tá? Então foi meio que focado nisso, na fabricação, de como foram feitas as primeiras tipografias, né? As primeiras tipografias, as primeiras formas de escrita. Então foi muito focado nisso, então foi bem teórico. Porém, na hora do trabalho prático, nós tivemos que produzir os carimbos com a tipografia, tá? E os meus carimbos estão aqui. Nós tivemos que produzir um carimbo com a palavra design, tá? Então, cada carimbo foi uma letrinha, tá? E nesse trabalho, ó, tá aqui todos os meus carimbinhos, são 6 letrinhas, tá? E nesse trabalho a gente tinha etapas para cumprir. A gente teve que criar os carimbos, tá? Essa foi a primeira etapa. A segunda etapa, tivemos que fazer os testes, tá? O teste, eu vou deixar para vocês o link do meu Instagram de estudos. Eu postei lá no meu perfil, tá? A foto dos testes. Eu testei em offset 180, em craft, em sacola plástica, sulfite, papel toalha. Você tem que fazer esses testes e tirar foto e pôr lá no template. Essa foi a segunda etapa. A terceira etapa foi bem legal, porque eles pediram pra gente bolar uma imagem alt type. Não sei como é que pronuncia, mas é alt type. O que é isso? Se você bater um Google lá, a primeira coisa que vai aparecer nas imagens são imagens em formatos que o preenchimento é com escrita, não é pintado, é com escrita. O meu, eu também fiz um desenho
que eu vou deixar pra vocês, tá lá, tudo lá no meu perfil. Eu fiz o desenho de um coração meio distorcido e eu preenchi com escrita. Porém, o critério que eles tiveram, né, um dos critérios foi que essa escrita tinha que ser a palavra design, tá? Então, eu fiz um coração cheio de design, 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 design. Então, preenchido só com a palavra design. Bom, o meu projeto tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês finalizado com a palavra design, tá? Mas esse aqui foi o molde que eu usei. No caso, o meu projeto foi este daqui, que foi um coração preenchido com a palavra design. Então, isso aqui é um desenho all-type, tá? Que é uma imagem preenchida com texto. Ela não é preenchida com cor, com tinta, com pintura, enfim. É com texto, tá? Eu fiz esse molde pra ficar mais fácil, daí eu saí carimbando e a hora que eu tirei, ele ficou certinho. E eu amei fazer isso aqui, juro pra vocês. Então, basicamente foi isso. Também tirei 100. Próxima matéria. Última da fase, mas não menos importante, por quê? Essa matéria eu ainda não postei o final dela. Eu já tive a nota, eu tirei 95 ou 97, não vou lembrar agora, mas eu acho que foi mais ou menos por aí, por conta de um detalhe que eu esqueci e eu já vou explicar pra vocês. Essa matéria foi o projeto, na verdade, não foi uma matéria, foi um projeto. É o projeto de identidade visual corporativa. Bom, esse projeto, nada mais, nada menos, consiste em... nós tivemos que fazer um redesign, né? Nós tivemos que redesenhar a identidade visual da empresa Chocolates Brasil Cacau. Gente, sério, eu amei fazer esse projeto porque essa empresa, ela entra no segmento que eu trabalho. Eu trabalho com identidade visual voltada para o público feminino. Não que essa empresa seja feminina, tá, gente? Mas assim, meu público é feminino, design delicado, minimalista, não tão cheio de perequetê. Mas ao mesmo tempo eu trabalho eu trabalho com bastante cliente na área gourmet, na área alimentícia, então eu faço muita identidade visual para esse tipo de cliente. Há clientes que para artesanato, então assim, são identidades visuais que entram na identidade visual que eu planejei para essa empresa. E esse aqui eu ainda não postei no meu perfil, eu vou postar. Eu vou só esperar finalizar de fato essa matéria pra postar. Eu postei em outros canais de redes sociais que não são, Instagram, Facebook e tal. Mas postei lá explicando que era um projeto, que a empresa não tinha vínculo nenhum, que inclusive ela nem sabia, né? Eu adoraria se ela soubesse, visse e gostasse do meu design e quisesse comprar. Mas tudo bom. Mas não sei, né? Mas assim, eu confesso que eu amei demais fazer isso. E, assim, eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade em criar algo que já existe. Fazer um redesenho. Eu não sou muito boa com redesenho, por quê? Eu não consigo desapegar do que já existe. Por exemplo, vamos supor, se a própria empresa tivesse entrado em contato comigo e pedido, eu quero mudar, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu já vejo ela de uma certa forma, então tentar imaginar ela de outra, eu não consigo apagar o que eu já vejo, entendeu? Então, assim, eu confesso que isso é um desafio muito grande, então, assim, foi muito bom fazer, porque, querendo ou não, é mais uma técnica ali pra você se aperfeiçoar, pra você trabalhar esse teu, né, esse meu jeito, foi muito bom por isso, mas, assim, eu tive uma certa dificuldade pra desapegar, assim, as primeiras opções que eu fui fazendo, assim, eu fui olhando, meu Deus, não mudei nada. A gente tinha que criar o logotipo, né? Tivemos que criar um conceito, primeiramente a gente teve que fazer a pesquisa, tivemos que criar o painel semântico do público-alvo, né? Que isso daí eu postei lá no meu Instagram e eu amei meu painel semântico, assim, eu amei demais.
Daí tivemos que criar o conceito também, como a gente estava refazendo, então a gente ia ter que criar um conceito para empresa. Não podemos usar o mesmo, tá? Da própria empresa. Essa parte de criar conceito eu acho bem complicado, sem ter contato com a empresa, porque é a mesma coisa que eu pegar um cliente e eu tentar fazer algo sem ter contato com ele, assim, não tem como, porque eu preciso da essência dele pra criar alguma coisa, então foi bem difícil também. Então esse negócio de criar conceito é complicado. Mas criei o conceito. Depois do conceito, baseado nesse conceito, a gente teve que criar 3 opções, né? 3 gerações, gerar 3 alternativas, tá? E daí dessa alternativa escolher e explicar, né? Descrever o porquê a gente escolheu. E depois vinha a parte de aplicação, né? Aplicação em mockups, aplicação em superfícies. Eles deram as opções, a gente tinha que seguir aquelas opções, que era um avental, uma caneca pequena de café, uma caneca grande de cappuccino, um cartão de visita, embalagem e um copo daquele biodegradável, sabe aquele copo de papelão? Então eles especificaram e tinha que ser aquilo. Eu fiz todas as aplicações, fiz o cartão de visita, coloquei lá frente e verso. Porém, eu esqueci de um detalhe. Eu esqueci de colocar o verso do cartão de visita. Gente, eu esqueci uma coisa muito muito boba, eu esqueci. Coloquei lá nas 2 abinhas do cartão de visita, coloquei a frente e a frente. Ai, meu Deus. E eu só me dei conta quando eles mandaram a minha nota e deram a justificativa, né? Porque eles dão a nota e justificam. Quando não é 100, né, gente? Às vezes quando é 100 eles fazem alguma observação. Mas nessa, obviamente, ela deu uma observação porque eu não tirei 100, né? E eu não tirei 100 porque eu esqueci de pôr o verso do cartão de visita. Poderia mandar de novo, porque a gente tem a segunda opção de mandar em segunda chamada, depois em exame, enfim, né? Poderia, mas assim, minha nota já foi boa, não foi ruim, assim, foi só um deslize mesmo, não foi por algo que eu não fiz certo, foi porque eu esqueci mesmo, muito burra. Mas eu me orgulho muito desse projeto, porque eu achei ele muito lindo, sério mesmo, eu pensei assim, cara, eu amei, e me apaixonei, eu senti como se eu estivesse de fato fazendo pra empresa, sabe? Assim, os projetos dos meus colegas também ficaram ótimos, assim, ficaram muito legais, mas assim, a gente sempre se apaixona pelo que a gente faz, óbvio, né, gente? Quem nunca? Mas eu amei bastante. E foi isso, o vídeo ficou um pouco longo, mas é porque essas matérias eu queria explicar bem pra vocês. Na verdade, assim, se eu for explicar, vai dar 1 hora e não 20 minutos. Mas, como sempre, eu vou deixar aberto aqui pra vocês mandarem perguntas, dúvidas, sugestões, também aceito. E nas nossas lives a gente vai discutindo, conversando e vocês vão perguntando o que vocês tiver dúvida e eu respondo tudo sem esconder nada, tá bom? E lembrando que eu não sou paga pra falar da instituição, tá? Mas o meu RU tá sempre aqui embaixo pra você fazer sua matrícula e ganhar um descontinho. Eu também ganho, mas você ganha um descontinho também, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de assistir os outros vídeos que tem lá pra trás, que tem desde as primeiras matérias. Todo final de fase eu faço um videozinho pra vocês, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.